Amém. Bom dia, amadíssimos irmãos. Vamos lá para Êxodo, capítulo 20. Só são 2 versículos. E nós vamos conversar sobre quem nos domina. Quem é o nosso Senhor? Se é o mestre ou se são os ídolos. Aí, a primeira coisa que nós pensamos quando falamos em idolatria são imagens, não é? Que vem logo à nossa mente, até porque a Bíblia fala dos deuses Baal, Moloque, que eram construídos. Nós temos referências de imagens de santos, de deuses. Mas vamos ver o que tem na Bíblia. Então vamos lá em Êxodo 20, capítulo 2. Primeiro mandamento. Olha só, o primeiro mandamento não é um mandamento, é uma declaração. Nós estamos acostumados a ouvir assim, olha, se eu lhe perguntasse, quais são os 10 mandamentos? Talvez você não lembre dos 10 na ordem, mas com certeza você lembrará do primeiro. Qual é o primeiro mandamento? É mesmo? Vamos ver como está escrito? Vamos lá. Todos nós aprendemos assim, né? Amarás a Deus sobre todas as coisas, que é um mandamento. Amarás. Amarás está no imperativo. Amarás a Deus sobre todas as coisas. Mas, na verdade, na Bíblia, não é um mandamento. É uma declaração. Não é uma frase mandamental, e sim uma frase declaratória. Porque diz assim: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Esse é o primeiro mandamento. Por quê? Porque há muitos deuses. Naquela época também havia muitos deuses. E como saber quando nós oramos e cremos a que Deus nos referimos? É o Deus que nos deu a liberdade, que nos tirou da escravidão, que nos tirou do Egito, da servidão. Aí você pode pensar, mas isso não só se aplica aos hebreus que eram escravos no Egito? O Egito aqui simboliza, representa tudo aquilo que nos aprisionava ou nos aprisiona. A servidão que faz com que haja esse fardo, esse jugo, que ao longo de todas as pregações foi dito aqui, que nos faz sucumbir, que nos faz ceder, que nos faz cair e nos paralisa. Aí, para que nós saibamos quem é o verdadeiro Deus, é o Deus que quebra esse jugo da servidão, que nos tira de todo o Egito que nos aprisiona, que pode ser qualquer tipo de prisão. Pode ser a prisão, por exemplo, da pobreza. Pode ser a prisão do medo, pode ser a prisão da doença, a prisão da angústia. Existem tantas formas de escravidão. A pessoa pode ter tudo na vida, ou poderia pensar em ter, mas está angustiada. Então, ela é escrava da angústia. Mas falei também dos ídolos, da idolatria. A idolatria está aqui, já é no versículo 4. Não farás para ti imagem de escultura, nem nenhuma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem embaixo das águas.
não te encurvarás a elas, nem as servirás. Aqui, exatamente, ele faz o comparativo do Deus que liberta, da idolatria que aprisiona. Então, não é necessário que seja uma imagem, é qualquer coisa que te aprisiona. Pode ser a vaidade, pode ser a busca incessante pelo poder e pela riqueza. A pessoa que passa a vida inteira atrás de riqueza, de poder, de ter mais, você conquistou até os seus sonhos, mas a medida do ter nunca enche. Só que tem um Deus que os sábios falam ser o maior de todos. Eu aprendi isso, não sabia. Imaginei até que poderia ser o medo, imaginei que poderia ser o poder, até a riqueza, porque é tão comum a gente ver ao longo da história da humanidade pessoas correndo atrás da riqueza e do poder. Mas um Deus que escraviza, e aí eu percebi depois que eu estudei isso, que de fato atinge a todos, indistintamente, com poder, sem poder, com riqueza, sem riqueza, de todo jeito. Sabe qual é? Para mim foi uma novidade, a raiva. Aí, pense aí, por que que a raiva ela é considerada um Deus que sobrepõe até estes outros? Porque pode dominar qualquer um. E nós sentimos raiva por 3 motivos, basicamente. Quando sofremos injustiça, quando nos sentimos injustiçados, nós sentimos raiva. Também sentimos raiva quando somos frustrados. A injustiça ela é caracterizada por quê? Quando nós temos um direito, ele é real, nós estamos certos, mas fazem conosco o que é errado. Nós somos vítimas de um mal, nós estamos certos. Então, por isso que é uma injustiça, não é justo aquilo que estamos sofrendo. Nós ficamos zangados, sentimos raiva. A outra é, nós não estamos certos, mas somos frustrados porque alguém tirou aquilo que nós queríamos, mesmo que fosse algo errado. E a outra raiva é exatamente com relação ao poder. Quando há uma medição de forças entre 2 pessoas. Eu tenho uma discussão com a Sônia, por exemplo. Deus nos livre disso, Sônia. Que nunca haja entre nós nenhum motivo para raiva. Mas eu quero provar que eu estou certa, ela quer provar que ela está certa. E naquela discussão, nós ficamos com raiva. E essa raiva domina. E qual é o problema da raiva? Porque nós nos arrependemos daquilo que dizemos e fazemos no momento de raiva. E não dá para voltar atrás. Quando falamos tolices, quando magoamos a pessoa que amamos, quando agimos de forma violenta porque estávamos dominados por aquela raiva, aquela fala e aquela ação não voltam atrás. Se eu magoei, Deus o livre, o meu marido, o que eu falei ou o que eu fiz, eu posso até pedir perdão. Ele vai me perdoar, mas aquilo não vai deixar mais de existir. É um fato, é real. Eu falei ou fiz. E por que que é um Deus? Porque me dominou. Eu estava... Qual é o meu centro? O meu centro é esse que vocês estão vendo. Esse é o meu normal. É a Orleanes que vocês conhecem. É a Orleanes em casa. É a Orleanes no trabalho. Mas quando a raiva me domina, aí eu não vou falar nesse tom.
eu não vou estar com essa expressão, eu não vou estar com essa forma de falar. Eu me deixei dominar por algo externo, por um fato, seja pela injustiça. E você vai dizer, mas não é uma injustiça? Você não estava certa? Mas a Bíblia ensina que nós devemos ser mansos. O meu direito e o fato de eu estar certa, eu não vou resolver sendo dominada pela raiva. Eu posso resolver na mansidão. Eu não vou resolver pela força, porque quem não tem a força do argumento, usa o argumento da força. Quando você vê uma pessoa muito barulhenta, violenta, ela não tem um bom argumento. Ela está apenas dominada pela raiva e deixa aquilo crescer sobre ela e ela se sente valente. E aqui no Nordeste nós temos um grande problema, Eulimar. É dar crédito aos valentes. Ah, fulano é valentão, resolve tudo, todo mundo tem medo. Aquela mulher ninguém segura. E a gente dá, louva, né? Olha, aquela ali é uma Dona Célia, quando chega, todo mundo se cala. A gente não acha até legal, né? E dá, olha, é a Dona Célia joia, porque isso é que é mulher de fibra, é mulher de raça, é a mulher, né? Sim, nordestina, é o homem valentão, esse é macho, sim, senhor. E a gente acha bom, mas não é. Aquela criaturinha ali tem um Deus que não é o nosso Deus que nos libertou do Egito. Não é o nosso Deus que nos tirou da servidão. Aquele Deus ali é a raiva. E você se deixou dominar pela raiva. Não é valentão coisa nenhuma. Você foi um fraco que se deixou dominar pela raiva. Não é mulher nordestina de fibra, de força, não. Você se deixou dominar pela raiva. Você está na casa da servidão. Você é um escravo, escravo da raiva, que é um pecado. E o que é que Deus nos ensina? Deus nos ensina temperança, paciência, sermos mansos como as pombas e astutos como as serpentes. É fácil? Não. Diante da injustiça, diante da frustração e diante do poder, quando nós queremos provar que somos mais fortes, nós queremos usar tudo que temos, seja o grito, seja a força física, seja o poder até paternal ou maternal. Quantas vezes sob o argumento da educação, os pais usam violência porque estavam com raiva. Não conseguiram dominar sua raiva, escravos dela. Aí diz, não, estou educando. Na verdade, estão usando de violência. Quantas vezes, sob o argumento de força, de valentia, os homens são violentos? E aí, ou seja, gritando, seja batendo, seja empurrando, não importa. São fracos, são escravos, servos de um Satanás chamado raiva. As mulheres igualmente, seja quem for, nossos jovens. Então, fica a nossa orientação que está na Bíblia, para que nós conheçamos, identifiquemos. Nesse momento a gente começa a ver os sinais. Sabe aquele calor? Sobe um calor. O rosto fica assim meio vermelho. Você se treme, a voz embarga. Aí você diz, Senhor, Tu és o Deus que me tirou do Egito, da casa da servidão. Eu não sou escrava desse sentimento. Eu não vou deixar isso me dominar. E aí você vai observar que o diálogo, pode até ser que naquele momento você não consiga um diálogo, porque o outro, você está livre desse pecado, mas o outro pode ser que não. E aí você se cala. É sabedoria, não é hora de mostrar o argumento. Não é hora de dizer a verdade. Se cala e saia. Se possível e se preciso, corra. Não é nenhuma covardia correr de um louco. Não é. Deixa o louco lá rugindo.
deixa lá e sai. Depois, quando a razão vier, você fala mansamente. E nós teremos, sim, sim, homens e mulheres sábios. Não há sabedoria na força, na raiva, na violência. Não há. A coisa mais linda do mundo e aquela que mais dói, assim que você baixa a cabeça, é ouvir um homem e uma mulher sábios. Sabedoria vem da mansidão, da paciência, da verdade. Não é no grito. Tá bom? Que sejamos, então, esses exemplos, testemunhos, até porque o inimigo, as pessoas lá de fora, estão nos vigiando. E quando você deixar a ira lhe dominar, que isso não vai mais acontecer, aí aquela pessoa lá de fora diz, olha aí, o servo do Senhor, olha aí, a serva do Senhor, gritando, zangada, brigando. Cadê o teu Deus? Como está lá no Salmo 42. Onde está o teu Deus? Aí a gente fica com vergonha. Não precisa ninguém apontar. Quando a gente se zanga, eu pelo menos, quando eu me zango, olha, pense numa coisa que me faz adoecer, é quando eu me zango. Olha, não é a outra pessoa ter gritado. O que me adoece não é a pessoa ter feito uma violência com relação a mim, nem gritado comigo, não, porque aí eu não sou responsável pela escravidão dela, né? Agora, quando eu percebo que eu gritei, quando eu percebo que eu me zanguei, ou de alguma forma saí da linha, ou pense que aquilo dói, viu? Dói assim, demais, demais. Eu disse, oh meu Deus, eu te envergonhei, me perdoa. Não é com o outro não, porque é igual a mim, escravo do pecado, né? Da raiva. Mas eu envergonhei o meu Deus. Meu Deus não merece isso. Senhor, me perdoa por todas as vezes que eu te envergonhei diante dos meus irmãos e irmãs. Me zanguei, gritei, ou fiz com que os outros não acreditassem em ti por isso. Amém.